Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 12º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo nosso formato, separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois Ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 12. A morte de Sara e o servo fiel. Leituras do dia: Gênesis 23, 24, Mateus 12, Neemias 2. Leitura de Gênesis 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me a posse de um sepulcro entre vós, para que eu sepulte o meu morto, retirando-o de diante da minha face. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta o teu morto no melhor dos nossos sepulcros, nenhum de nós te vedará o seu sepulcro para sepultares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. E falou com eles, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte o meu morto, retirando-o de diante da minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que lhe pertence e está na extremidade do seu campo, que me dê pelo seu devido valor, em posse de sepulcro entre vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, ouvindo os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta de sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Abraão inclinou-se diante do povo da terra e falou a Efrom, ouvindo o povo da terra, dizendo: Mas se tu estás de acordo, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, uma terra que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Ouvindo Abraão a Efrom, pesou-lhe a prata que este falara, ouvindo os filhos de Hete, 400 siclos de prata, moeda corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, defronte de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, em todo o seu limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Depois disso, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, defronte de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele estava se confirmaram a Abraão pelos filhos de Hete, em posse de sepulcro. Leitura de Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Respondeu-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, deverei levar teu filho à terra de onde saíste? Disse-lhe Abraão: Acautela-te, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo:
À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que de lá tomes esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado deste teu juramento. Somente não faças voltar para lá meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo estas palavras. 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. 11. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, hora em que as mulheres saem a tirar água. 12. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me concedas hoje bom êxito e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. 13. Eis que estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. 14. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, meu senhor, e apressando-se, baixou o cântaro sobre a mão e lhe deu de beber. 19. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. 20. E apressando-se, despejou o cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos dele. 21. O homem a observava silenciosamente, atento para saber se o Senhor teria ou não prosperado a sua jornada. 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. 23. E perguntou, de quem és filha? Dize-mo, peço-te, há lugar em casa de teu pai para pernoitarmos? 24. Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. 25. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para pernoitar. 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. 27. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. 28. A moça correu e contou estas coisas na casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este saiu ao encontro daquele homem junto à fonte. Aconteceu que, tendo ele visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, perto da fonte. 21. E disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. 22. Então entrou o homem na casa, e Labão descarregou os camelos, deu-lhes palha e pasto, e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. 23. Diante dele puseram de comer, porém ele disse, não comerei, sem que primeiro exponha o motivo da minha vinda. Respondeu-lhe Labão, dize. Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, sendo já idosa, deu à luz um filho a meu senhor. A ele deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Respondeu-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso deverei levar teu filho à terra de onde saíste? Disse-lhe Abraão, acautela-te, não faças voltar para lá meu filho. Ela me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo adiante de ti, para que de lá tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha parentela. Se não te derem, ficarás desobrigado do meu juramento. 42. Cheguei hoje à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora prosperas o caminho que sigo. 43. Eis que estou junto à fonte de água. Faze, pois, que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. 44. E ela me responder, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos,
Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. 45. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te. 46. Ela se apressou, e baixou o cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu também de beber aos camelos. 47. Então lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. 48. E, inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia guiado pelo caminho direito, para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. 49. Agora, pois, se haveis de usar de bondade e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, e se não, fazei-mo saber também, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. 49. Então responderam Labrão e Betuel: Do Senhor procede isso. Não podemos dizer-te nem mal nem bem. 51. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, como disse o Senhor. 52. Tendo o servo de Abraão ouvido as suas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. 53. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. 54. Depois, comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram pela manhã, disse o servo: Deixai-me ir para o meu senhor. 55. Disseram o irmão e a mãe da moça: Fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. 56. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho. Deixai-me ir, para que eu volte ao meu senhor. 57. Disseram: Chamemos a moça e ouçamos o que ela diz. 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. 60. E abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de miríades, e a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. 61. Assim, Rebeca se levantou com suas moças, e, montando nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. 62. Ora, Isaque vinha do caminho de Beer-Laí-Roi, porque habitava na terra do sul. 63. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. 64. Rebeca também levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. 66. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. Tomou a Rebeca, e esta passou a ser sua mulher. Isaque amou-a, e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Leitura de Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa,
misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? Ao que ele lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se ela cair numa cova em dia de sábado, não lançará a mão dela e a tirará? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele, sobre como o matariam. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará julgamento às nações. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o julgamento. E no seu nome esperarão as nações. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração má. Falava ele ainda às multidões, quando sua mãe e seus irmãos surgiram do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Leitura de Neemias 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, estando posto o vinho diante dele, eu o tomei e o dei ao rei. Ora, eu nunca dantes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem-te ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu lhe marquei um certo prazo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela que pertence à casa, para o muro da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. À noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derribados e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei o muro. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até ali não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pontos principais. Um sepulcro em Canaã.
Abraão adquire a caverna de Macpela para sepultar Sara, tomando posse de uma parte da terra. A escolha de Rebeca. A jornada do servo de Abraão, guiada por oração para encontrar a esposa de Isaque. Senhor do sábado. Jesus ensina sobre a prioridade da misericórdia sobre o legalismo religioso. Ação de Neemias. Neemias recebe autorização do rei e faz uma inspeção noturna nos muros de Jerusalém.